Mais um programa que começa agora. Laços de Fé e Família, com Daniela Crispim. Apoio Pastoral Familiar. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Laços de Fé e Família, comigo, Daniela Crispim. Desde já eu quero agradecer a todos os participantes que estão interagindo, tá? Tanto nas redes sociais do Tá Na Mídia, quanto até no meu Instagram pessoal, tá? Que está elogiando o programa, que está participando, que está dando ideias de reportagens, tá? De reflexões, está pedindo até pra gente aqui para falar mais, ter mais conversa. Então é sinal que está tendo efeito mesmo que a gente esperava. E o que a gente espera? Participação, interação com vocês, trazer coisas boas de se falar, assuntos gostosos de tratar, interessante trazer conhecimento, sem esquecer da evangelização. E falar em evangelização, terminou agora no último dia 10, que nós vamos conferir a festa paroquial aqui da Paróquia de Trindade, onde a Pastoral Familiar se fez presente, com muito trabalho, viu, gente? Festa muito bonita, festa grande, mas que todo mundo empenhou e ajudou. Confere a reportagem para nós. O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia a viver a vocação nesta Santa Romaria. O Pai Eterno nos chama. A Paróquia do Divino Pai Eterno esteve em comemoração na festa paroquial onde o Pai Eterno chama e nos envia. A comunidade de devotos paroquiana e toda a comunidade em geral desfrutaram de momentos de fé, devoção, celebração e muita alegria. Foram dias que os nossos corações ficaram repletos de amor e gratidão, onde todos puderam sentir o Espírito Santo da comunhão. Em especial toda a paróquia familiar que participou com muito carinho e doação para que o evento fosse especial e fortalecedor nos laços de toda a comunidade, celebrando juntos com muita alegria e devoção ao Divino Pai Eterno. Com o coração aberto, cheio de expectativa para esse dia especial, a comunidade da Pastoral Familiar, nessa rica e profunda religiosidade, movimentou essa festa cristã, tão tradicional e carregada de devoção, desde a montagem, a execução e a desmontagem do mesmo. Houve muito preparo e dedicação na ornamentação, na alimentação, nos brinquedos, nos leilões e, principalmente, em cada gesto de doação em servir a cada agente da comunidade pastoral. Com certeza, um momento que deixou saudade e muita expectativa para o próximo ano. O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia a viver a vocação nesta Santa Romaria. Sendo leigo ou consagrado ou ministro ordenado, no viver do Evangelho aos irmãos necessitados, o Senhor nos chamou e enviou. O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia a viver a vocação nesta Santa Romaria. Gente, quem não foi lá viu que perdeu? Eu avisei, eu falei para vocês aquele dia, mostrei até o convite do Padre João Bosco. Foi muito gratificante, muita gente bonita, muita gente animada. Bingo, eu não ganhei nada não, porque ou pessoa ruim do pé frio para bingo, mas teve vários leilões, teve muito forró, muita comida gostosa, muita animação. O último dia foi lindíssimo, gente, com a procissão que saiu lá da igreja da Santa Luzia e foi até para a Matriz, e depois ainda colocou lá a imagem no meio da festa, lá debaixo das barracas. Foi muito lindo, gente. Foi muito bom. E o ano que vem tem mais, se Deus quiser. E o nosso programa entra agora na campanha do Setembro Amarelo, onde nós vamos trazer a reportagem. Temos até uma entrevistada hoje, que é uma psicóloga, que vai nos responder, tirar muitas dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto ainda, infelizmente, de grande tabu na sociedade. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia.
Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema é "Se precisar, peça ajuda". E diversas ações já estão sendo desenvolvidas, como na Vila São Cotolengo, que promoveu diversas atividades para conscientização e desenvolvimento dos colaboradores, como palestras sobre o assunto, visando a saúde integral do colaborador. E depois dos nossos comerciais, nós teremos aqui a psicóloga Ana Carolina Crispim, que vai responder para a gente algumas perguntinhas sobre esse assunto tão delicado, mas tão importante a ser discutido. Uma campanha da SMT e Prefeitura Municipal de Trindade. Olha, gente, o Marcos Móveis Planejado, ele que fez todos os móveis aqui pra gente. Olha que lindo, gente. Você pode prestar bem atenção aqui, que está maravilhoso os nossos móveis, tá? E eu espero que você também entre em contato aí com o Marcos, tá? Porque o contato dele é 62 984 30 31 36. 984 30 31 36, é isso aí. É só entrar em contato com o Marcos, viu? Não se esqueça, você que quer fazer aquele móveis para sua casa, tá bom? Para sua empresa, planejado, é com Marcos Planejados. Levantei cedo, juntei a boiada. Estamos de volta e, como eu falei para vocês, nós vamos discutir agora, colocar em ênfase o mês de setembro, que é o mês de combate, né, de prevenção ao suicídio. Eu já quero agradecer aqui a presença da psicóloga Ana Carolina Crispim. E antes que vocês se perguntem aí, é parente? É parente, sim. É minha prima e por isso que eu vou chamá-la de Carol. Eu acho muito melhor, porque aqui é o nosso bate-papo, né? Carol, muito obrigada já pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. O espaço é seu aí para os cumprimentos. Boa noite, Daniela. Obrigada pelo convite. É um tema que realmente precisa ser muito discutido e eu acredito que o espaço é bastante adequado, né? E olha, antes da gente começar as perguntinhas, eu quero falar que eu estive lá na Vila São Cotolengo, o dia que ela fez a palestra, muito interessante para todos os colaboradores lá, funcionário, eu tive a honra, o prazer de assistir. Interessante, gente, porque é um assunto que, infelizmente, ainda causa assim, um grande tabu, né? Para as pessoas. É difícil, é um assunto difícil de discussão, né? De comentar. E nós temos que ter conhecimento e delicadeza, sensatez, empatia para tratar sobre esse assunto, né? Então, assim, Carol, vamos começar aqui. Por que? Já quero começar, porque tem, às vezes, muita gente em casa que não sabe. Por que Setembro Amarelo? Amarelo. Por quê? Não verde, não branco? Por que Setembro Amarelo? Sim, assim como outras campanhas, né, envolvendo a cor, é pela fita amarela. Em 1994, nos Estados Unidos, que é o país que mais acomete suicídio, né, atualmente, tinha um jovem que gostava bastante de carros. E aí ele tinha um Mustang amarelo e, infelizmente, suicidou dentro desse carro. E aí, no velório dele, os pais levaram mensagens de motivação com fitinhas amarelas. Por isso que ficou o Setembro Amarelo. Ah, sim. Interessante, eu não sabia essa questão desse carro aí, novidade. E, assim, as campanhas, eu li alguma coisa, assim, nas mídias, que o foco da campanha desse ano teve uma distinção dos anos anteriores. Foi o foco que mudou? O que diferenciou?
desse ano para as campanhas anteriores? O lema mudou, né? O lema desse ano é "Se precisar, peça ajuda". Diferente do ano passado, eu vou citar o ano passado porque eu também dei essa mesma palestra na Vila, o foco era muito do cuidado com a vítima. A gente falava pro cuidador como lidar com essa vítima, o que pode ser feito. Então, esse ano o foco é mais a vítima. A gente dá essa responsabilidade para a pessoa de que se ela precisar, se ela quiser, se ela sentir a necessidade, saber onde procurar e poder pedir a ajuda necessária. Então, assim, como o foco é a questão é a vítima, e esses indícios que a vítima, no caso, ela demonstra, vamos dizer assim, porque eu acredito assim, ninguém decide isso da noite para o dia, né? Vou cometer um suicídio, vou fazer isso amanhã ou depois de amanhã. Quais são esses indícios, até mesmo forma de alerta, né? Para as pessoas que têm algum amigo próximo, algum parente que às vezes pode diagnosticar ou identificar, né? Ter um alerta. Que tipo de indício pode ser isso? A gente pode considerar como 2 principais fatores de risco. O primeiro é aqueles casos que já há tentativas. Uma coisa é você verbalizar, outra coisa é você fazer. A questão de automutilação, né, que são os cortes que estão acontecendo bastante com adolescentes. A questão de já ter tentado outras vezes, mesmo que inconscientemente. Uma fala, por exemplo, vou tomar um remédio para acordar só amanhã. A gente toma bastante cuidado com essas falas. Então, quem já tentou alguma coisa, provavelmente vai tentar novamente. E o segundo fator de risco, que é mais genético mesmo, né? Às vezes um diagnóstico de uma depressão, de esquizofrenia, que são doenças que já têm como efeito colateral essa ideação suicida mesmo. Você falou aí a questão de adolescentes. Tem uma faixa etária, sim, que é mais vulnerável, digamos assim, que é mais propício a esse tipo de atitude, assim? A gente trabalha na situação mesmo de tá entendendo o que de fato é um suicídio e uma morte. Então, eu acredito que ali, iniciando nos 12 anos, que é justamente o período da adolescência, já dá para dar uma atenção maior. Mas a idade que mais acontece, né, o risco que mais acontece é na faixa etária de 16 a 29 anos, que é justamente essa transição da adolescência para a fase adulta, até essa fase adulta mais complicada que a gente fala ali antes dos 30. Então, o índice maior hoje é entre 16 e 29 anos. E você falou esses indícios, e pelo que eu notei, assim, alguns indícios são mais apresentáveis, assim, não é mais notório, digamos assim. Outros são bem sutis. Sim. Eu acho que essa parte sutil é que leva muitas pessoas, infelizmente, a tratar isso como frescura, né? Porque tem muita gente que nós ouvimos aí, mesmo com tantas reportagens, com tantas orientações médicas. Gente, porque a sociedade hoje vive um desafio contínuo, é um desafio constante, é crise de ansiedade, é crise depressiva, né? São doenças. Eu vi uma palavra interessante essa semana, eu não esqueci agora, mas são doenças neuronais. São doenças, lembrei, doenças neuronais que a sociedade hoje enfrenta. Quase não tem a questão da patologia, né, do corpo. Física. É mais, quase não tem, mas é mental mesmo, é sistema emocional. E como que fica esse caso das pessoas tratar isso como frescura, né? Se eu não tive, né? Porque as pessoas têm costume de falar assim, só sabe quem já passou, né? Como que faz? Como lidar? O que você diria assim para essas pessoas que eu acho que ao invés de atrapalha muito isso, porque já é difícil falar sobre isso, já é difícil a vítima, né, expressar algo tão delicado, porque inclusive eu já tive convívio com pessoas assim.
escondem esse assunto por não ser rotulado como uma pessoa fraca, né? Eu falo isso, gente, porque eu já passei por questões depressivas, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Fiz tratamento durante muito tempo. Eu tive até que eu afastei do meu trabalho, do meu último trabalho, por conta disso. Então, às vezes as pessoas não expõem e guardam para si por medo desse rótulo. E muitos me procuraram no privado, ou pessoalmente, né? Falando, Dani, o que você sentia? Como que você superou? Como que é? Porque às vezes a pessoa está sentindo isso, sentindo vários sintomas, essas que você comentou, mas não demonstram, gente, não fala. Por quê? Porque você está achado como fraco. Ah, fulano tem problema demais. Ah, não, ó, vamos ignorar. Não, frescura. É mais ou menos isso. Então, o que você fala para essas pessoas que é essa questão de frescura, que é essa questão de pouco caso, de menosprezo mesmo, porque não sabe, muitas pessoas são leigas, mas outras acham, rotulam e pronto, abandonam, deixa para lá, né? Sim. Duas coisas que a gente precisa diferenciar: os sinais e os sintomas. Você estando na posição de cuidador, tem coisa que você consegue observar. Por exemplo, seu filho tá mais dentro do quarto, tá mais triste, questão de higiene, alimentação, não tá cuidando. Então, esses são os sinais, é o que a gente vê. E aí, em contrapartida, tem os sintomas, que é justamente o que a pessoa sente, né? A pessoa verbalizar: tô com dor em alguma coisa. A gente não tá ali para sentir a dor da pessoa, precisa acreditar no que ela tá falando e procurar algum remédio, alguma coisa, levar ao médico. Então, uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que a pessoa fala que ela sente. A gente fala muito que o impeditivo justamente da pessoa se abrir com relação ao suicídio é o estigma e é o preconceito. É frescura, é drama, é falta de Deus. Então, tem muita coisa envolvida que leva a pessoa a não querer falar sobre isso. Por isso que a campanha está voltada mais para isso, para a gente encorajar essas pessoas. Então, assim, falar não é fácil, né? Não é fácil, é o que eu falo para os pais. Ah, é drama, é frescura? Tomara que seja. Amém que seja só frescura, só drama, e que, de fato, a fala da pessoa não seja, né, uma verdade, que ela vá cometer alguma coisa. Mas hoje em dia já tem muito essa questão do mito. Ah, quem fala não faz. Quem fala faz, quem não fala faz e tá fazendo. Então, não dá mais para a gente generalizar ou buscar situações. É tudo muito individual, de cada indivíduo mesmo. Eu percebo que gira muito em torno da questão do julgamento, né? Muitas pessoas se acham assim, ouviu falar, viu mais ou menos e já julgam. Inclusive, eu estou falando de julgamento, gente, porque eu assisti na palestra da Ana Carolina lá e ela trouxe um caso muito interessante. Eu queria até que ela comentasse, se puder, porque ela trouxe um relato a respeito até desse julgamento, onde a pessoa cometeu o suicídio e a família se sentiu de forma assim, foi julgada, né? Sim. Digamos assim, gente. Foi a esposa se sentiu assim, numa situação muito difícil, né? No qual não teve muito aquele acolhimento do próximo, né? Então, comenta pra gente, como que é essa questão desse sentimento, que depois que comete, já é eu não consigo imaginar o transtorno, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho desse caso. Então, o caso que eu trouxe, né, foi de um familiar, né, que não meu, um familiar não meu, perdão, de amigo meu, mas que perdeu um familiar, né? Perdeu a esposa, no caso, contou a respeito da perca do marido. Já era um senhor, né, de 57 anos, diagnosticado depressão e esquizofrenia. Mas até então ele não verbalizava e ela também não acreditava. Porque também tem muita crença, né? Eu não vou querer acreditar que meu marido é capaz de fazer isso. Então ela preferiu não acreditar. Mas tinha um tratamento, tinha medicação. A família fazia tudo que é necessário. Não faltou nada, não teve negligência de forma alguma. Acontece que provavelmente já era uma coisa decidida para ele. Ele só triou a situação, que foi um dia que ele sabia que a família iria sair, e cometeu o suicídio. E ela me fala muito, né? Ela me falou bastante, que
foi muito difícil, que é muito difícil, na verdade, a perca, mas o pós também está sendo muito complicado. Talvez ali aquela, morreu, tá, né? A dor dele acabou. Mas quem fica é muito complicado. E para eles estão sendo muito complicado. Porque o filho também diagnosticado, né? Provavelmente genético, foi diagnosticado também com depressão e faz as tentativas. Até hoje ainda faz as tentativas. E agora ela tem que ter esse cuidado ainda maior com o filho. E até mesmo essa questão da negligência que você falou que não teve, foi onde ela se sente foi mais pesado que a questão do julgamento. Com certeza. Né? Porque eu acredito que, pelo que eu lembro do seu relato lá na palestra, porque ela fica 24 horas vigiando o filho para não se sentir de forma negligente com ele. Com né? ele. Porque se já aconteceu uma vez, ela sabe que pode acontecer de verdade. Se acontecer novamente, infelizmente, pode Gente, ser. e essa questão de julgar, gente, falar, dizer é muito fácil. É igual você falou, falta de Deus. Eu acho, assim, muito dolorido, é doloroso uma fala dessa, sabe? Porque quantos padres a gente vê, quantas pessoas religiosas, entendeu? Eu conheço irmãs, freiras, já tive contato com esse sintoma depressivo. Gente, é um transtorno de depressão, de ansiedade, que não é questão de falta de Deus, ou questão de dinheiro, ou questão de não falta de dinheiro. Não, simplesmente acontece, né? Com determinados indícios, com determinados motivos, mas falta de Deus, aí eu acho pesado demais. E assim, Carol, eu fiquei assim, muito tocada mesmo com a palestra, muito com as suas palavras, foi muito clara. E o que você diria? Por quê? O que eu penso? Se é um assunto de grande dificuldade de exposição, pode ter pessoas que tiveram já esses sintomas e não sabem como agir. O que você diria para essas vítimas, já que a campanha desse ano, o lema, né, o foco é na vítima? O que você poderia falar se tiver alguém que esteja sentindo algum desses indícios, que não esteja legal, que não está passando não está passando por um momento favorável? O que você diria para essa vítima, para essa pessoa, né, ou para essas pessoas? Se a pessoa chega, né, para poder justificar essa situação, a gente sempre tem que lembrar que não existe nem probleminha nem problemão. Qualquer problema é uma situação que precisa ser tratada e a questão é como a pessoa lida com isso. Então, em consultório, eu falo, procura ajuda especializada, porque a gente tem uma escuta diferenciada. A rede de apoio, ela realmente precisa de uma rede de apoio, precisa de pessoas com ela, até para ficar supervisionando e tudo. Mas a ajuda especializada é necessária. É necessária uma medicação, realmente, se for indicação. É necessária uma consulta com um psiquiatra. Então, tudo isso a gente tem. É só a pessoa dar o primeiro passo e ser encorajada a poder expor esse problema. Porque outra coisa também, outro mito que acontece, é a gente falar assim que a campanha estimula o suicídio. Na verdade, já ouvi falar muito isso. Na verdade, em números não acontece. Assim, podem ser casos isolados que aconteceram, mas em números o que a campanha mostra é que está ajudando. Né? A gente já teve aí o suicídio como o quarto maior fator de morte no Brasil. Me parece que já diminuiu isso, né? Só perde para acidente automobilístico, eu não vou lembrar todos, mas enfim, já teve em quarto. Então tá diminuindo. Então o nosso objetivo é que se num geralzão tá melhorando, infelizmente vão existir ainda algumas outras situações, mas no geral tá melhorando. Eu acredito assim que as pessoas não agrada, gente, todo mundo, né? Infelizmente, porque eu já ouvi tanto esse comentário desse estímulo, eu já ouvi falar muito e demais, e outro assim, só no mês de setembro que trata isso? Gente, não é só no mês de setembro. Sim. O mês de setembro, eu acredito que é o enfoque, o ênfase, né? Mas esse tratamento que você falou, que tem essa disponibilidade, tanto na área privada como na área
do SUS, né, como né, na área pública, é contínuo. É todo o tempo, né? Eu até mostrei lá na vila, né? Os canais mesmo que a gente pode buscar. O CVV, que é aquele telefone Isso. 188, ele é 24 horas. Eu estou disponível dezembro, Natal, Ano Novo, férias. Não tem isso. Em setembro é justamente a campanha. É a mesma coisa, por exemplo, do Outubro Rosa, eles disponibilizarem mamografia. Isso. Mas não é só em outubro que faz mamografia, Claro. né? Então é só o mês de campanha. Se a pessoa tem esse estigma, que é o Setembro Amarelo, piora a situação, eu acredito que é porque está procurando tratamento no lugar errado. Ou não está procurando. Com certeza. É isso mesmo. Gente, é assim, é ouvir e dar o primeiro passo. A partir do momento que a pessoa, eu falo isso até por mim, quando você aceita que você não está bem, que você precisa de ajuda, que você precisa agir para fazer alguma coisa, já é o primeiro passo. Já é praticamente quase 50% do tratamento, porque é uma parte muito difícil. Muitas pessoas não aceitam nem tocar no assunto, pelo que eu falei, do rótulo de pessoa fraca, pessoa sensível, pessoa de mimimi, pessoa fresca, né? Mas então, assim, a questão de ouvir, a questão de dar atenção, isso é de suma importância, porque às vezes está acontecendo tão próximo da gente, na nossa casa, com algum parente, algum amigo próximo, que às vezes a gente não fala, a gente não brinca assim, ai, foi tão bom, já conversei tanto, foi uma terapia que eu fiz, né? Um bate-papo. Então, as pessoas estão falando muito e ouvindo de menos, escutando de menos. Muitas vezes eu acredito que muitos ouvem por aí, né? Mas não escutam. Nós temos que escutar, né? O próximo, ter esse tempo para escutar. E por mim eu ficaria aqui escutando você por muito tempo, porque o assunto é interessante, o assunto é pertinente, mas o nosso tempo está vencendo. E eu quero te agradecer demais, Carol, muito mesmo por ter aceitado o meu convite aqui no nosso programa, por ter vindo partilhar o seu conhecimento, por ter trazido muita informação importante que eu tenho certeza que veio agregar, não só aqui no nosso programa, mas assim, para as pessoas mesmo, do conhecimento que está em casa, tá? Sim. Deixa espaço. Obrigada. Precisando, né, qualquer das campanhas aí, qualquer Fala onde das você situações. atende. Eu estou atendendo atualmente na Vila, sou contratada da Vila, e também faço atendimento particular na clínica Crescer. É só entrar em contato comigo, deixa aí nos comentários que a gente organiza. Tá, nós vamos colocar assim o Instagram dela, porque eu vou falar, eu sou suspeita, né, gente? Porque eu conheço o trabalho, minha prima é muito competente, muito profissional, e eu sei do que eu estou falando, te agradeço muito, muito mesmo. Gente, e é isso. Ouvir, dar sequência, e não é só no mês de setembro, é todos os meses que estão, é durante o ano todo. Né, que tem essa disponibilidade aí. Então, se você está em casa, se você está sentindo qualquer um desses indícios, mesmo que seja leve, mas esteja atento, esteja atento a qualquer indício, né? Podemos evitar muita coisa, você pode evitar muitos problemas, muitos momentos desfavoráveis, né? Complicados. Procure tratamento. Procure falar para alguém, divida com algum terapeuta, busque tratamento. Peça ajuda, não é isso aí? Sim. Se precisar, peça ajuda. Sim. É esse que é o lema, né, da campanha desse ano. É isso aí. E o nosso programa vai chegando ao final. Eu agradeço muito a participação de todos e até segunda-feira que vem, a partir das 18 horas, no TV Stream do Tá na Mídia Goiás, com o nosso programa Laços de Fé e Família. Que Deus nos abençoe e até lá. Laços de Fé e Família, com Daniela Crispim. Apoio Pastoral Familiar.